estejam certos disso. Então, o título que trouxe para nós essa noite, meus irmãos, é o seguinte: confie em Deus em tempos de crise. Confie em Deus em tempo de crise. E o versículo base que temos, meus irmãos, para essa meditação, já lemos em Hebreus 13, capítulo 13, versículo de 5 a 6. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Meus irmãos, este tema é próprio para esta ocasião, onde nós vemos a palavra em evidência em todos os meios de comunicação. Crise. Crise na política, crise nas igrejas, crise no casamento, crise em todas as áreas que podemos ver. E o cristão não poderia ser diferente, ele está encaixado dentro desse tempo, ou dessa modalidade, ou dentro dessa ocasião. Pelo que lemos aqui em Hebreus, a garantia que Deus ele vai nos ajudar e a certeza que nós deveremos ter: não temerei. Então, meus amados irmãos, fica a pergunta: o que é crise? Irmão Roberto, eu tenho passado por crise, eu tenho passado por lutas, e Deus sabe qual é a minha dificuldade, e de forma que cada um dos irmãos vai entender a crise, ou interpretar a crise pelo que ele está passando naquele momento. Mas uma palavra para definir o que é crise é o seguinte: uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Essas alterações podem ser físicas ou simbólicas. Crise também é uma situação complicada ou de escassez. Uma pessoa pode atravessar diversas crises. Então, meus amados irmãos, quando folheamos a palavra de Deus, nós vemos que o povo de Deus, ele não foi isentado de passar por momentos de crise. Adão e Eva passaram por um momento de crise quando tiveram de sepultar seu primogênito. E a Bíblia vem mostrando ao longo do tempo que os servos de Deus, Abraão passou por um momento de crise, Jacó passou por um momento de crise, José passou por um momento de crise, Josué, Moisés passaram por um momento de crise, Davi passou por um momento de crise, Sansão, Gideão, mesmo aqueles homens que se entregaram por completo na mão do Senhor, eles passaram por seus momentos de crise. O que eu posso falar da vida e da biografia do profeta Daniel? Um homem justo, santo, mas passou por seus momentos de crise. Assim também foi com Jó. Aí os irmãos podem até dizer: mas irmão Roberto, somos homens mortais que estão sujeitos a isso. E o que eu posso dizer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando esteve aqui? Passou pelos seus momentos de crise. E crise na vida do povo de Deus, ela é uma certeza. Crise no meio da caminhada cristã é uma certeza. O salmista Davi, quando ele olhava para as incertezas da sua vida, no Salmo 84, verso 12, ele dizia o seguinte: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O salmista sabia que no meio das suas adversidades,
a única coisa que trazia o conforto e alegria ao seu coração era confiar em Deus. E você vê que um rei, ele tinha muitos motivos para se alegrar, mas o salmista Davi, o salmista sabia que essa confiança para o povo de Deus primeiramente parte do nosso Senhor. O salmista, o profeta Naum, no capítulo 1 e no versículo 7, ele dizia a seguinte afirmação: ó Senhor, aliás, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que confiam nele. Então o profeta Naum, ele sabia que o povo de Deus não estaria isento de passar por tribulações, adversidades e crises, mas ele estava confiante de que Deus seria sempre o auxílio daquelas pessoas que confiassem em Deus. O salmista Davi, o salmista, no Salmo 121, do verso 1 ao 8, tem uma expressão belíssima de quem está passando por crise, cercado talvez pelos seus adversários, crises familiares, muitas incertezas, e o salmista dizia o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e faço uma pergunta: de onde vem o meu socorro? E ele mesmo responde o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que você tropece. Então o salmista Davi, ele vem mostrando que o socorro não estava em determinados momentos em exércitos, em armas, em cavalos, em alianças políticas, mas estava necessariamente em Deus. E para não ficar longo essa mensagem, meus irmãos, fica a pergunta para a igreja de Deus. Eu não sei, sinceramente eu não sei qual tipo de crise que cada um está passando. Eu não sei qual estágio que você está passando em seus momentos de aprendizado com Deus, mas eu sei que certamente temos de ter primeiro essa ideia do Salmo 121, verso 1: levantar os olhos para os montes e ter certeza que ao redor de nós pode vir algum socorro, mas que nosso socorro presente e seguro sempre estará além dos montes. É um Deus que não dorme, é um Deus que está atento a tudo que você faz, tudo que você desenvolve. Enquanto você estiver nesta terra, tem dois olhos olhando e cuidando de você. Então, meus amados irmãos, é fácil um conselho bíblico para quem está atravessando no momento de crise, de ansiedades, de insegurança, de instabilidade, é ter certeza. Primeiro ponto, ou primeiro passo, é lembrar-se que o socorro está em Deus. Se eu e você entrar numa crise e se esquecer que nosso socorro vem de Deus, você está perdido. Se a sua visão não ultrapassar os montes, você e eu estaremos perdidos. Então o salmista Davi, ele sempre tinha essa certeza que o socorro vinha de Deus. E ele vai dizer, meus amados irmãos, que Deus é tão poderoso para livrar seu povo da crise, é que está no fato que um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que organizou o universo, é o mesmo Deus que pode resolver coisas simples na sua vida. Amém? Segundo passo que devemos confiar em Deus ou analisar quando estivermos dentro das crises
é lembrar que Deus, Ele é soberano e que Ele reina sobre todas as coisas e sobre todos os homens. Então, quando nós atravessamos por um momento de dificuldade, de saúde, de desemprego, de instabilidade, devemos olhar que Deus, Ele rege. Deus tem na mão o poder absoluto. Deus não perdeu a autoridade sobre o planeta Terra. Deus não perdeu o domínio sobre os governos humanos. É Deus que controla tudo e todos, ainda que pela insensatez de muitos não queira acreditar que Deus é quem está controlando a história desse mundo. Devemos ter certeza de que Deus, Ele quem permite o que chega até nós. Temos de ter certeza que Deus é soberano. Se tiver de botar você numa prova, é o mesmo Deus que pode tirar você da prova. Temos de ter certeza que Deus reina e que você é servo e tem de passar por onde Deus quer. Porque uma das lições das crises é que a gente sai mais forte e que a gente sai com aprendizado para edificar outras pessoas. Devemos também, meus amados irmãos, em terceiro lugar, lembrar-se que Deus está atento a tudo o que acontece na minha e na sua vida. No Salmo 101, verso 4, não se vende, vamos ler aqui, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Salmo 121, verso 4. Então, dentro desse contexto, meus irmãos, nós não estamos à parte desse cuidado de Deus. Estamos sim sendo vigiados. Engraçado que muitas pessoas contratam às vezes empresas de segurança para cuidar do seu patrimônio, para cuidar dos seus bens e até da sua vida. Mas muitas vezes falhas humanas acontecem e muitas vezes o vigia dorme e o ladrão vem e leva o bem. Às vezes o médico erra e vai-se embora a sua saúde ou até mesmo sua vida. Mas o salmista, ele diz que Deus, ele não dorme. Essa característica dos homens, que é o sono, Deus está isento dela. Então Deus, ele está 24 horas analisando os seus passos, cuidando dos seus sonhos, cuidando das suas necessidades, tratando dos seus medos, tratando das suas crises, e muitas vezes você nem vê. Muitas vezes você pensa que Deus não está vendo e Ele está cuidando de você, quando você nem imagina. Em Lucas, no capítulo 12, versículos 6 e 7, diz o seguinte: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus, até os cabelos da sua cabeça, da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, você vale mais do que muitos pardais. E esse versículo, irmãos, ele nos deixa uma curiosidade. Quem conta o cabelo da cabeça e sabe o número que tem, é porque conta com atenção. Então é fácil eu contar, por exemplo, o cabelo que tem na cabeça do irmão Heleno, mas dos demais irmãos é um pouco difícil. Mas eu quero dizer, dentro da leitura aqui que Jesus fala, é o seguinte: que Ele sabe tão bem de você, que até seus cabelos estão contados. Então quer dizer que Deus está olhando com atenção, Deus está olhando com presteza, Deus está olhando com aquele coração de um pai olha seu bebê engateando. Eu digo aqui porque tem mães e avós, principalmente avós. Se você pega seu netinho pequenininho, bota dentro da sua casa e ele está aprendendo a andar, eu dou
não vou dizer que eu dou dinheiro porque o negócio está meio complicado, pastor, mas eu vou dizer que eu pagaria para ver se a avó ou a mãe ia ficar tranquila vendo seu bebê aprendendo a andar por dentro da sua casa tranquilamente do jeito que ele quer. Não ia, irmãos, porque a avó ia estar em cima, se possível botar até um lençolzinho ao redor do braço do bebê para ter certeza que ele não vai cair. Se uma avó e uma mãe têm esse cuidado, imagina Deus. Imagina Deus se Ele vai deixar você ainda aprendendo muitas vezes a caminhar, você sozinho correndo. Aí você diz: ah, irmão Roberto, mas essa palavra não cai bem comigo, porque muitas vezes eu sou provado demais. Mas a Bíblia diz que Deus só prova, e Deus açoita, e Deus castiga aquele que Ele ama e tem por filho. Irmão Roberto, crise na minha vida é uma prova que Deus também me ama? Sim, irmãos, sim. Se você não passar por prova, nem por luta, nem por dificuldade, você é bastardo. É um filho que não vem de um casamento legítimo. É um filho que não é de Deus. Mas se você é de Deus, Ele vai ensinar você a confiar nele pelas adversidades que você passar. E quarto ponto, meus irmãos, é ter certeza que Deus está sempre perto. Uma característica, pastor, de quando nós passamos por crise, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer cristão é que Deus está longe. Deus está longe, eu não estou vendo Deus nisso. Eu oro, eu canto, eu congrego, eu venho para o culto de oração, eu leio a Bíblia, eu jejum, mas eu sinto Deus longe. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque as lutas e as adversidades são tantas que eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, ou Deus não está perto de mim. Eu vou pedir oração ao pastor que ore por mim, para que Deus Ele me ouça, para que Deus me atenda, porque Ele não vai me ouvir mais. Mas o salmista, ele continua no Salmo 121, verso 5, o seguinte: o Senhor é o seu protetor, com a sombra que o protege, Ele está à sua direita. Eu convido qualquer um dos irmãos durante o sol ou até debaixo de uma lâmpada a fugir da sua própria sombra, para ver se você consegue. O salmista, ele diz que Deus é a sombra, Deus é o protetor, de forma que o cristão, por mais que ache que Deus está longe, ele não pode alterar o fato de que Deus está perto dele. Deus está vendo o caminhar de todos nós. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 5, o que é que diz, irmãos? Perto está o Senhor. Eu não sei, como eu disse anteriormente, a luta de cada um dos irmãos, mas eu quero deixar essa certeza: Deus não está longe de vocês. Deus não está longe de mim, porque Deus não pode revogar a sua palavra. Deus não pode mentir. E na sua palavra diz que em momentos de crise, de ansiedade, mas também em momentos de riso, Deus está perto. Mas a crise nos deixa sensíveis. As crises nos deixam apavorados a ponto de nós olharmos e dizer que Deus não está perto de nós. Mas a palavra de Deus em Salmos 145, verso 18, dá a seguinte certeza: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Eu poderia perguntar aos irmãos, e talvez seria ilógica essa minha pergunta, no seguinte contexto:
Quantas vezes vocês invocaram o Senhor no meio da crise? Ou estão invocando no meio da crise? Não desistam, não parem, porque a Bíblia diz que Deus, Ele está perto daquelas pessoas que estão invocando. E muitas vezes quando a gente está invocando a Deus, a gente não está sentindo Deus. Mas continue. A Bíblia diz que a principal característica que atrai Deus para a sua evocação é se você está com um coração sincero, se você está com um coração verdadeiro. E a Bíblia diz que o Senhor está perto de todos, não é de alguns, não é de uma classe especial, mas a Bíblia diz de todos o que invocar o Senhor, seja em momentos bons ou em momentos de crise. Também temos de ter certeza, irmãos, em quinto ponto, lembrar que é Deus quem nos protege, lembrar que é Deus que se prontifica como nosso protetor. Salmo 121, versículos 6 e 7, o salmista dá essa certeza para todo o povo que confia em Deus na seguinte entonação: de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Então, meus amados irmãos, temos a certeza que tanto no anoitecer como no amanhecer, Deus cuida de nós, Deus nos protege de coisas que nós nem sequer imaginemos. O Senhor, Ele é quem nos auxilia em momentos de crise. Salmo 121, verso 8, o salmista diz: o Senhor protegerá a sua saída e também o Senhor protegerá a sua chegada, desde agora e para sempre. Ou seja, irmão, em todo o percurso na vida do povo de Deus, Deus guarda a sua saída e Deus garante a sua chegada. Saímos do mundo no poder de Satanás, no regime das trevas, estamos a caminho do céu. Deus garantiu a nossa saída desse mundo pecaminoso e nos garantirá chegar no céu. Então essa é a certeza do povo de Deus. Então por que temer, irmãos? Se Deus está perto, por que parar? Se Deus é quem manda continuar, por que chorar e achar que não vai ser consolado se Deus ampara nossas lágrimas? Devemos sempre ter em nossas mentes, nos nossos corações, que Deus será o nosso socorro sempre. Devemos considerar que Deus é soberano e que Ele tem o poder da vida e da morte. É Ele quem levanta os reis e é Ele que faz os reis voltar ao pó. Devemos ter consciência no nosso coração que Deus reina eternamente e nunca perderá o seu trono para ninguém. Que o inimigo das nossas vidas, por mais ardis que lance contra nós, Deus é quem nos protege, Deus é quem nos guia, Deus é quem nos orienta, Deus é quem nos consola. Portanto, não devemos temer os ardis do nosso inimigo. Devemos ter também, irmão, essa certeza que Deus está atento à tua família. Devemos estar com essa certeza que Deus cuida do teu emprego, que Deus cuida até quando você passa pela enfermidade, quando a porta se fecha, quando tudo dá errado. Deus, Ele cuida de cada um de nós. E para encerrar, meus irmãos, lembrar sempre que Deus nunca estará longe de cada um de nós. Lembrar sempre que enquanto nós andarmos no caminho da sinceridade,
trilharmos pela vereda da santidade, da humilhação diante de Deus, Ele estará perto de nós. Temos de ter essas convicções, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. O que Deus decretou sobre mim e sobre você, teremos que passar, mas estará na mão de Deus o controle. Jó, no momento difícil da sua vida, ele nunca atribuiu ao diabo nenhuma das suas provas. Ele sempre teve a certeza que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Crise iremos passar, dificuldades no casamento, dificuldade no emprego, dificuldade onde passarmos, terá. Mas eu quero que a igreja do Senhor medite e guarde no seu coração: Deus está cuidando de nós. Se a igreja de Deus recebe essa palavra, diga amém. Deus abençoe os irmãos e passe a palavra ao nosso pastor.